Olá a todos. Hoje venho comentar aí o último plantão do Carlos Costa. Foi o plantão de número 56 e ele mais uma vez fez o mesmo de sempre. Mas ele falou muita coisa, né? Então fiz aqui um roteirozinho e vou tentar rebater as coisas que ele falou aqui, porque realmente foi um, um show de falácias, né? Um show de mentiradas deslavadas. Então vamos lá. Primeiro ele fala aqui sobre a história do dano moral grave, né? Diz que na visão dele não houve dano moral grave por parte da empresa, que o dano foi causado pelo bloqueio do Ministério Público, na verdade, e que a empresa, pelo contrário, né, do que acusa o Ministério Público, a empresa, pelo contrário, melhorou a vida de milhões de pessoas. Tá? Essa é a conversinha do Carlos Costa. Então, assim, só melhorou a vida de milhões de pessoas, Carlos Costa, só se você acreditar que investir 3 mil num pacote, né, e receber 300 do seu próprio dinheiro é melhoria de vida. Né, porque é isso que estava acontecendo. Né? As pessoas estavam recebendo o próprio dinheiro que elas tinham investido. Né? Então, a maioria das pessoas nem sequer conseguiu recuperar o próprio dinheiro, quanto mais lucrar. Essa que é a verdade. O lucro só existia na tela do computador, no saldo de mentira do back-office. Né? Portanto, lá tinha muito dinheiro, mas quando vocês tentavam sacar, né, aqueles que teoricamente tinham dinheiro, aí começavam os problemas. Então, e a prova disso mesmo é que mais de 90% das pessoas não tinha recuperado o dinheiro. Né? E depois descontados os impostos e rateando igualmente pelas pessoas, só daria R$ 500 para cada. Foi isso que a procuradora, a doutora Alessandra, argumentou. Né? Basta fazer uma conta simples que você chega a essa conclusão. Né? Então, se daria mais ou menos R$ 500 para cada, né, dividindo por todo mundo igualmente, né? Então, isso não daria nem para um family, né, que era 3 mil e tantos, né? Então, vocês vejam aí que é uma diferença muito grande, né? Isso já foi explicado, mesmo as pessoas que ganham numa pirâmide, ganham entre aspas, porque ganham muito pouco. Né? Só quem ganha mesmo é quem está lá no topo mesmo. Né? Existe um punhado de pessoas que ganham, mas ganham assim, tipo 20% e tal, né? Se conseguir sacar, pessoal. Mas é um punhado de pessoas, tá? A maioria absoluta, 90%, mais de 90%, não consegue nem tirar o dinheiro que pôs lá. E é por isso que é golpe. Né? Então, você tem uma sensação de que você está ganhando por mês, mas você nunca chega a retirar o seu dinheiro. Né? São poucas pessoas que chegam a tirar o investimento. E depois ainda tem aquela psicologia, né? Que a pessoa, assim que consegue a duras penas recuperar lá os 3 mil, ela reinveste tudo. Na mesma hora ela reinveste tudo, que ela tem aquela expectativa de que aquilo vai continuar rendendo, né? Como se fosse uma caderneta de poupança. Então é isso, um show aqui de ilusões, né, pessoal? Um show de falácias. Então, depois no vídeo ele diz que vem tocar no assunto ridículo, tentar insinuar que o Ministério Público estaria falando mal da Receita Federal, né? Estaria dizendo que a Receita só serve para recolher imposto, para tomar o imposto de vocês. E isso é ser leviano, né? Isso é ser muito leviano. Querer dizer que o Ministério Público está falando mal da Receita Federal é o cúmulo da leviandade, né? E depois ainda abre a boca para dizer que ele nunca falou mal de órgãos nenhum, que ele defende a justiça, defende todos os órgãos. É o cúmulo da leviandade, né, pessoal? Não deveria nem comentar esse tipo de coisa, mas vamos fazer aqui, que é pela informação geral, né, das pessoas. As pessoas merecem ser bem informadas. Então ele alega isso, né? Então, para mim, isso é mais uma tentativa de desviar a atenção, né, pessoal? Com detalhes insignificantes e distorcidos ao extremo.
O Ministério Público, obviamente, não quis dizer que cobrar imposto é a única função da Receita, mas com certeza que é a principal função da Receita é essa, né, pessoal? Por que essa polêmica toda que ele inventou? Porque tem lá uma palavrinha lá que diz apenas. Né? Apenas. Está mal colocada a palavra, mas esses enganos acontecem, pessoal. Não se deve fazer disso cavalo de batalha. Né? Então, o importante é o seguinte, que com certeza que era muito mais interessante para você, Carlos Costa, tentar explicar às pessoas por que você fez um vídeo afirmando que a Receita tinha emitido um laudo validando a Telex Free, né? Porque, como diz na acusação do Ministério Público, a Receita Federal não valida nada, nem emite laudos, tá? Portanto, você tentou usar a imagem da Receita Federal, tá? E essa parte que você não quer falar. Então você vai lá comentar outras coisas, comentar vírgulas, comentar palavrinhas e fugir da questão, né, que está sendo colocada a você e que você está sendo acusado, tá? Então vamos a mais um ponto, pessoal. Depois no vídeo ele fala sobre valores dos kits, né? Ele dá lá um exemplo com os valores do par, né, dos kits e das adesões, né? Então, assim, mais uma vez está se apegando a pequenos deslizes, né? São os deslizes que tem lá realmente, né? Mas é totalmente insignificante, né, pessoal? São deslizes normais num processo tão extenso como esse da Telex Free. São milhares de páginas que, né, e mesmo a acusação tem que redigir muita coisa, né? Porque eles fazem questão de encher o processo de coisas e depois o MP tem que falar sobre aquilo, né? Então, é perfeitamente normal ocorrer esses deslizes, não é por aí, senão o processo nunca ia ser julgado, ficava sempre nisso, né, nessas picuinhas. Então, isso não muda nada no principal do processo, né, que é saber se a empresa é pirâmide ou não. Aliás, se eles corrigissem como o Carlos Costa indica, né, a história dos valores, né, ou seja, considerando que as adesões são pagas à parte, não tem a ver com o valor dos packs, né? Isso seria ainda pior para a própria Telex Free, né, pessoal? Porque demonstraria que há mais um valor que o divulgador está pagando para entrar na empresa. Tá? Portanto, seria mais caro ainda para ele entrar na empresa e que supostamente, né, ele deve ter lucro, né, em que ele deve ser vendedor e ter lucro. Tá? Portanto, é como digo, né, a desonestidade intelectual é tão grande que ele quer acusar erros que até beneficiariam a defesa dele. Né? Seguindo, pessoal, né, tem outra parte do vídeo que ele vem falar aí portanto, da acusação de que a empresa estaria quebrada 2 meses antes de ser bloqueada, né? O Ministério Público acusa isso. Então ele diz assim, em tom de deboche, que ele diz assim: não sei como é que a empresa estava bloqueada e eu consegui comprar hotel, consegui comprar uma empresa que foi a Volkswagen e por aí afora, né? Tanto ele usa de ironia, do deboche, para dizer que estava cheio do dinheiro e a empresa não estava bloqueada, estava com saúde financeira. Então a minha resposta, o meu comentário é o seguinte: ele diz assim, não sei como é que eu consegui comprar o hotel e a Volkswagen, né? E eu respondo assim: foi da mesma maneira, Carlos Costa, que você conseguiu comprar um monte de carros de luxo, tá? Foi da mesma maneira que você enviou milhões de dólares para a esposa, para o advogado laranja, tá? Para o Pelé Reis, para as empresas de fachada, tá? E, ou seja, foi usurpando o dinheiro dos lesados, né? Foi desviando o dinheiro do caixa da empresa, né? E tirando o dinheiro das pessoas. Então, mais uma vez, é a parte que você nunca vê nos vídeos falar, que é a parte do processo criminal, da lavagem de dinheiro, de dezenas e até centenas de milhões de reais que você desviou do caixa da empresa. Então, obviamente que tinha dinheiro sobrando para o seu bolso, tá? Não tinha dinheiro sobrando para pagar as pessoas, ou melhor, devolver as pessoas. Que pagar você não ia pagar porque aquilo não era empresa. Tá? Seguindo, pessoal, em outra parte do vídeo ele diz o seguinte:
que o valor da multa, né, estava de 8 milhões no mínimo, né? E agora o Ministério Público mudou e diz que o mínimo é de 8 milhões e o máximo não foi fixado, né? Que pode ir até o máximo possível para esses casos, né? E aí ele diz que isso é um absurdo, por que deixar o máximo em aberto e o máximo possível e fica logo todo exaltado, todo vermelho, né, pessoal? Então a resposta é a seguinte: Carlos Costa, isso é a lei, tá? Isso é o trâmite normal do processo e o percurso da lei, né? Só explicando, né, que você é muito distraído, cabe ao Ministério Público alegar o que acha razoável na acusação, que o Ministério Público representa a acusação, tá? Então, o Ministério Público alega o que ele acha razoável na acusação e cabe à juíza decidir, tá? Então, se você não gostou do que está sendo acusado pelo Ministério Público, você faz o seguinte: você chora no YouTube. Você vai para o YouTube chorar em rede nacional para ver se alguém fica com pena de você, tá bom? E se alguém faz uma vaquinha para ajudar você a comer caviar, tá? Tenha santa paciência, viu, Carlos Costa? Tenha santa paciência. Realmente, não tem nem palavras para dizer isso. É muita cara de pau mesmo. Ia fazer as pessoas de idiota. Mas vamos seguir, né?